Fala galera, beleza? Hoje eu quero trazer um vídeo aqui pra gente sobre a diferença aí que impacta no Xeon, né, voltado aqui para jogos, dos ajustes de times de memória, né? Vamos conversar então um pouco sobre isso aí. Bom, o que são times de memória? Eh, os times da memória é basicamente a velocidade de comunicação que ela vai ter entre memória e CPU, né? O processador ele precisa acessar um dado, ele busca da memória e volta, né? Então existem vários tipos de times, né? Que aqui a gente não precisa também se aprofundar tanto nisso, mas como uma breve introdução, né? A gente tem aí o tempo que ele leva para levar e trazer uma informação de volta, certo? Então a gente tem os times primários e secundários, né? Os primários aí a gente já ouviu falar aí no CL da memória, né? Memória CL14, CL18, CL20, né? Então é o time principal, né? A velocidade principal. E aí a gente tem outros times aí, vários times, né? Que são considerados secundários, certo? E E o que acontece, tá, pessoal? A memória ela sai de fábrica já com uma frequência pré-determinada, né? Então, digamos, aqui eu tenho um exemplo, uma memória de 4 GB. Essa é uma memória de 2666 MHz e ela é CL20, né? Então a velocidade dela aí CL20. Uh, os times dela, eles o fabricante já deixa ele de uma maneira que ele sabe que tu vai chegar, colocar a memória lá e nunca vai ter problema de estabilidade, né? Ela não vai falhar aí por estar com timing baixo, não vai falhar por estar com pouca tensão, né? Então ele já prepara isso para que não dê dor de cabeça, né? Então isso nos deixa com uma margem aí para trabalhar, né? Para reduzir esses times, certo? Bom, mais ajuste de timings no Xeon, né? Como assim? O Xeon a gente sabe aí que é bloqueado, não faz overclock de CPU, não faz overclock de memória, né? Então, nessa plataforma X99, algumas placas-mães permitem, né? Algumas são compatíveis com ajuste de memória. A placa que a gente utilizou aqui nos testes aí foi uma Huananzi QD4. Essa placa aí, ela é possível que seja feito esse ajuste de times aí pela BIOS. Precisa regravar a BIOS, né? Lembrando que é um processo aí delicado, pode trazer problemas, né? Então, muito cuidado aí, né? Quando for mexer com regravação. Mas sim, né? A gente consegue fazer esse ajuste no Xeon. Em algumas placas-mãe, obviamente. Bom, como que a gente faz isso, né? O que a gente precisa para fazer esse ajuste? Para a gente começar, para dar um norte aí para a gente iniciar esses ajustes, a gente tem dois métodos, duas opções aqui para ajudar a gente a ter um ponto de partida. O primeiro método, utilizando o AIDA64, a gente tem acessando motherboard, SPD, né, que é o controlador de memória ali, a gente consegue ter informações sobre a nossa memória. Então, se a gente olhar ali, ó, é uma memória 2666, né, DDR4, e abaixo a gente tem memory times, né, ou seja, os times que essa memória trabalha pré-definido. Né? Então a gente tem ali, lembrando que sempre ali está pela metade, tá, pessoal? Então 1333, 2666, certo? Então a gente consegue trabalhar aí em CL21, CL20, CL19, 18, 17, blá blá blá, certo? A gente vê que vai diminuindo a frequência, né, e vai diminuindo os times também. Mas por que eu estou mostrando isso? Essa tabela de timings que a gente tem ali do lado direito,
elas podem indicar um norte aí para a gente começar. Como assim? Né? Por exemplo, a gente tem ali a memória em 2666, só que o Xeon não funciona em 2666, ele funciona em 2133. Né? Então a gente já consegue pegar informações diferentes aqui, times diferentes, né? Por exemplo, a gente pode pegar como uma base 1309, que a gente já sabe que é uma frequência baixa e já vai ter times mais baixos, CL18. Né? Então a gente já pode pegar esse CL18, já testar na placa-mãe, colocar lá manualmente, né, esses números para ver se ele vai funcionar com esse CL18. Então por isso que isso aqui dá um norte para a gente. A gente consegue pegar e vir descendo naquela tabela, né? Testa com 21, funcionou. Testa com 20, funcionou. Claro que a gente pode começar já, possivelmente a placa-mãe por padrão já vai puxar algo abaixo do 21, porque aqui a gente tem o 21 para 2666. Então, por padrão, pode ser que a placa-mãe já deu uma ajustada nesse time. Né? No meu caso aqui, ela já puxou o CL15, por padrão, não precisei fazer nada, certo? Então a gente vê ali, ó, 1090 MHz, ele já é CL15. Então ela já, ó, eu tenho essa informação gravada aqui. Vou tentar. E funcionou, daí ela segue adiante. Então 1090, né, que seria ali a frequência que a gente está trabalhando, 15, 15, 15, 35. Perfeito. Já partimos daqui. Então o que a gente vai testar agora? 14, 14, 14, 33. Coloca lá, F10, salva, reinicia, funcionou. Já pode partir aí para um benchmark de memória. Né? Eu vou deixar aqui a minha recomendação TM5. Né? Coloca aí no Google TM5 aí que vai ter posts aí de fóruns de overclock, né? Com as melhores configurações aí do TM5. Né? Tem também aí o Corona Benchmark, que é bom para testar memória. A gente tem aí vários testes legais para ajustar isso, para testar a estabilidade da memória, ver se ela funcionou. Né? A gente tem o Main Test 86 aí, que é um teste muito bom também. Né? Enfim, tem vários métodos aí. Se você, acredito que a gente vai trazer um vídeo aí de como fazer esse ajuste, onde eu vou na BIOS, como é que eu faço. Né? Então, se quiser ver esse conteúdo aí, já deixa um like, se inscreve no canal que vai vir isso aí, certo? Bom, CL15. Baixamos para o CL14. Coloquei as informações, consegui fazer botar já de primeira. Só carreguei lá, digitei os numerozinhos, F10 funcionou. Beleza. 13 já não funcionou. Então aí eu já tive que partir para o método mais manual. Eu vou mostrar aqui um outro método para conseguir esses times de memória. Né, que ele pode ter algumas informações diferentes, algumas informações a mais, a menos, enfim. Aqui, esse aqui é o Typhoon Burner, né, o nome está aí em cima, né, bem lá no cantinho em cima. Esse programa aqui ele dá as informações da memória, bem parecido com o que a gente tinha lá no AIDA, né, então aqui ele só mostra aí de uma maneira mais organizada, né, em colunas, mas a gente vai ter aí basicamente as mesmas informações, certo? Então, peguei essa linha ali do 14, botei num bloquinho, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Papelzinho, caneta, joga aqui as informações, testei isso aqui, funcionou, baixa pro próximo, testa, funcionou, baixa pro próximo, né? Então, foi um processo bem demorado, né? Mas a gente consegue refinar, né? Esse CL15 aí que veio originalmente. Bom, aqui então a gente tem, como eu disse para vocês, passei ali para o CL14, só digitei os números F10, funcionou. Então a gente passou de 85.6 nanosegundos para 81,
Então já é uma diferença legal aí que a gente teve de latência, né? Velocidade de comunicação. Uh, já tivemos um ganhozinho aí só perdendo 2 minutos, né, para fazer esse ajuste aqui. Aqui, CL12, né, que foi o que a gente conseguiu aí chegar mesmo com essa memória. Né, ela chegou até o CL12, de 15 para 12, só com os 4 times principais. Como assim? Ali, se a gente olhar embaixo, a gente tem 12, 12, 12 e 20. Lembra que antes era 15, 15, 15, 35? Então, aqui a gente conseguiu baixar, né, disso aí, dos 15 para os 12. Ah, claro, esses são só os 4 times principais, tá? Só aqueles que estão aparecendo ali. Os secundários não foram ajustados. Aí deixei a placa-mãe decidir o que ela queria e jogou melhor. Bom, aqui então a gente tem o CL12 com todos os times ajustados, né? Claro, todos os times que a gente tinha no Typhoon, né? Esses que estão aparecendo lá embaixo na coluna. Todos esses a gente ajustou. Bom, então CL12 todos os times, a gente baixou de 85.6 nanosegundos para 78 redondo. Né? Então se a gente olhar até aqui, ó, CL14 que a gente já teve um ganho, 54 GB de leitura, 44 de escrita, 50 de cópia. Então a gente já ganhou aí, ó, ganhou uns GB de leitura, ganhou uns GB de escrita e uns GB de cópia. Então também é um ponto positivo aí para fazer esse ajuste, né? Bom, para finalizar aqui, pessoal, eu queria mostrar, né, para vocês os ganhos que a gente teve aí, né, com esse ajuste de times, certo? Então aqui a gente testou o CSGO, né, a gente testou aí com vários times de memória, né? Por exemplo aqui, vamos começar de baixo para cima. Então a gente tem dual channel, né, duas memórias, uh, CL padrão aí, CL15, né, os times originais, né, sem ajuste. Então a gente teve aí 1% low em 236 e a média em 419 fps. Uma média já excelente, né, sem fazer ajustes. Né, aqui a memória original. Então subindo, a gente passa aí para o Quad Channel com os ajustes de times. Né? Então a gente ganhou aí 10 FPS de 1% low, né? Então bem interessante. E a gente passou aí de 419 para 421 de média. Né? Então a média aí se manteve, não subiu tanto, mas já deu um ganho na média também. Então passando aí para o Dual Channel, o Dual Channel com os times ajustados, né, a gente já teve aí mais um ganho, né, de 1% low, né, que mostra aí que o jogo ficou mais estável, né? Quanto maior 1% low, a gente sabe aí que mais estável tá o jogo, né? E o 0.1 o 0.2 ali a gente sabe que ainda é mais estável, mas enfim. Passamos então para 426 de média, né? Já teve um ganhozinho aí também em relação ao Quad Channel. Acredito que seja por conta, talvez pode ser uma limitação do jogo, né? Enfim, mas a gente teve um ganhozinho com Dual Channel em relação ao Quad, né? E o topo aí, a gente acabou ficando com o Quad Channel sem os ajustes de times, né? Os ajustes originais. Então, a gente vê que o 0.2% low foi o nosso pior da lista, né? Então, isso indica que ficou um pouquinho menos estável, né, do que os outros. A gente vê que o 1% low também ficou um pouquinho, né, ficou ali em segundo lugar,
né? Mas a gente teve 1% low melhor com os ajustes de times, né? E dual channel, obviamente. Mas o quad channel a gente perdeu 1 FPS, né? Então também margem de erro, né? Eh, a média também a gente vê que ficou ali na margem de erro, né? 426.5 e 426.1. A gente perdeu um pouco de 0,2% e de 1%. Mas, enfim, né? Então a gente viu aí na prática, né, o que esse ajuste de time traz para a gente em jogos, né? E aí a gente viu que nem sempre a teoria anda muito com a prática, né? Aqui, se a gente fosse analisar, a gente teria que ter o quad channel aí com o ajuste de time amassando todo mundo, né? E não foi bem isso que aconteceu. A gente viu aí que ficou em terceiro lugar de média, né? Então, o intuito dos testes era justamente esse, a gente ver se o que dizem aí sobre quad channel, sobre ajuste de time realmente é isso, né? O intuito já foi montar com quad channel para a gente fazer esses testes e ver se vale a pena ou não, né? Na minha opinião, tá? Os ajustes de times, eles sim valem a pena, né? Por quê? Porque, como eu disse, bota ali no papel, faz o teste, baixa um, funcionou, baixa mais um, funcionou, vai indo até não funcionar, daí volta até quando funciona, beleza, passa para o próximo. E esse ajuste a gente faz uma vez só, né? Anota e já era. Depois, resetei a BIOS, vai lá, pega o papel, coloca os ajustes, F10 e já sai funcionando. Então eu acredito que sim, vale a pena perder esse tempinho inicial, né, e trabalhar aí com os times melhores, né, prezando sempre pela estabilidade, que ninguém quer que o jogo crashando aí, nem fechando do nada, né? Então é bom sempre testar bem a estabilidade antes de bater o martelo aí e dizer que é isso aí o ajuste, certo? Eu vou ficando por aqui e se gostou desse vídeo aí deixa um like, se inscreve no canal e até mais.